para encaminhar para a banca. Bem, inicialmente, agradecer, claro, e agradecer muito, sinceramente, ao Gustavo e à Lic pelo apoio, por conseguirem agenda justo nesse período que nós sabemos que é dificílimo, porque o Brasil inteiro está qualificando ou defendendo no mesmo período, né? Infelizmente, a gente vive essas coordenadas aí das agências de fomento e não dá para evitar. Então, conseguir uma agenda de um colega, eu sei que é um esforço, eu sei como é difícil você coordenar, adequar todos os seus compromissos com essas bancas. Então, dito isso, eu agradeço muito a vocês dois, a Lic e Gustavo. Eu sou um pouco, às vezes esqueço algumas coisas, mas para não esquecer de nada de importante, que eu acho que era isso que eu tinha que falar, isso porque é importante para mim mesmo, esse agradecimento. E, bem, a gente pode começar, então, o Edvan apresentando o trabalho dele. Edvan, você teria uns 20 minutos para a sua apresentação, vamos tentar mais ou menos desse tempo, e depois, então, você vai ouvir as arguições, né, da Lic e Gustavo, que aí eles têm o tempo que eles julgarem necessário. E é isso. Então, vamos em frente. Eu só vou tirar o som do meu computador para não atrapalhar muito, porque aqui está tendo um concerto, de vez em quando começam os barulhos de britadeira, tá bom? Então, boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, Edvan. Primeiro, gostaria de agradecer a Aldo, né, por essa oportunidade da gente estar compartilhando pensamentos nessa confluência educação-arte, arte-educação, né, essa oportunidade de produção de conhecimentos, que é o doutorado. Agradecer também ao professor Gustavo e à professora Lic, né, pela gentileza de se dispor a ler o texto, a colaborar com essa pesquisa, né, que para mim é importante, né, para minha formação. Até brinquei no texto que brinquei não, falei a verdade, né, que talvez o momento mais importante da minha vida, pelo menos da vida de formação, né. Deixa eu ver aqui que eu estou com o comando da sala, e aí alguém que parece estar entrando aqui, né. Então, inicialmente, né, deixa eu ver aqui que minha apresentação, espera aí, rapidão, gente, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui e começar de novo. Então, né, vamos lá. Inicialmente, gostaria de começar com essa imagem que foi produzida por alunos na escola, quando a gente estava fazendo uma oficina e discutindo sobre as coisas invisíveis da escola. Então, a ideia da produção era produzir algo que é invisível para as demais pessoas da escola, que é invisível para os professores, e eles me trouxeram essa imagem, né, que exatamente não se sabe o que é, nem como eles produziram, mas que nos impacta, que me impacta pessoalmente, por conta dessa coisa que a gente está discutindo aqui no doutorado, que é a ideia da vida como obra de arte de Rosa Dias, né? E uma obra sempre inacabada. Então, eu olhei para essa imagem e vi, inclusive com essa reflexão da questão do rizoma de Deleuze, né? Como essa vida da gente é esse emaranhado de coisas, de fluxos, e que a gente permite ver algumas superfícies e, às vezes, alguns buracos, né? Como esse que aparece essa luz e que ilumina parte desse corpo, né? Que somos nós, e que sou eu também como pesquisador, e que são os alunos, e que a escola, tudo, né? De alguma forma, é um corpo que vai se constituindo como obra de arte, sempre inacabada. E pensando nessa ideia de corpo, né? Pensando nessa ideia de corpo a partir de Le Breton, né? Que é essa ideia de que nós somos um corpo e não temos um corpo, ou seja, nós somos esse corpo que perambula, que surge no lugar, e nesse meu lugar é essa cidade de Exu, esse lugarzinho pequeno,
menos 6 mil habitantes, 128 quilômetros quadrados, e especialmente eu nasci ali na roça, né, como a gente chama aqui, no povoado, mais ainda fora do povoado, né, porque o povoado é um pouquinho a 600 metros de minha casa, então eu nasci ali, e foi dali que eu começo minhas perambulações, né, como esse corpo quase que condenado a uma invisibilidade, a uma existência, né, como pegando aí o que Fanon nos traz sobre essa perspectiva do colonizado, né, de um corpo que também é aberto e que pode, né, perambular e que pode muita coisa, apesar dos limites, né? Então, pensar nesse meu lugar, nessa cidade que já é minúscula em si, que é invisível, que às vezes até na cidade vizinha, Feira de Santana, quando a gente diz, eu sou de Exu, a pessoa fica pedindo referência, Exu de Pernambuco, é Exu, né? Já, porque Luiz Gonzaga divulgou Pernambuco, enfim. Então, é meio que essa metáfora também dos vagalumes de Didi Uberman, que eu também está me motivando bastante, que é essa ideia desse minúsculo que percorre e que se torna esse ser, esse corpo, né, essa obra de arte, né? E aí eu trazendo um pouco assim como eu compus essa capa do meu trabalho, né? Que é essa das perambulações pelos cotidianos, né? Dessas linhas por onde a gente percorre, que a gente vai se constituindo enquanto nossa vida, nosso corpo, enquanto obra de arte, e sempre nessas relações com outros espaços, com outros lugares, é que eu quero trazer um pouco, né, como cheguei à escola e ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, essa escola vai abrindo horizonte para outras escolas, a escola da cidade, né, onde a gente vai, sei lá, tendo outros percursos e se fortalecendo e ocupando espaços, no sentido não de ocupar espaços assim, espaços formais, mas de se constituindo quanto pessoa, quanto um ser de um lugar, né? Então, é a partir dessa escola, que inclusive eu estudei do quinto ao ensino médio, né? Na época chamava segundo grau, fiz magistério, fiz técnico em contabilidade, é que eu vou me tornar professor. Fiz experiência como professor pela primeira vez e me volto novamente aos cotidianos de escola, né? Num concurso em 93 e volto e vou trabalhar justamente numa escola rural ainda mais distante do centro, né? Do nosso município, da cidade, praticamente já na fronteira. E dessa fronteira, que inclusive é um momento que eu estou vivendo de muita militância, de participação na igreja, com um missionário que teve aqui chamado Padre Leopoldo, e a gente participou muito do movimento das comunidades eclesiais de base e também de uma certa militância política na cidade, e que vai surgir em mim esse desejo de ampliar a formação e ir para o ensino superior, porque eu entrei como professor e nem tinha formação superior, então eu fiz pedagogia na cidade vizinha, na Universidade do Estado da Bahia, e essas perambulações vão se ampliando, e eu deixei isso um pouco na primeira parte do texto, inclusive tentando marcar um pouco, né, aqueles pensamentos que povoou a minha vida em cada momento, né, inclusive assim, algumas coisas que eu depois falei, poxa, hoje eu poderia reescrever isso aqui, repensar, mas que depois, não, é importante deixar essa marca do processo no texto também, entendeu? Esses pensamentos que vão modificando. Então, de alguma forma, o texto tem uma diversidade de pensamentos que foram passando por mim, né? E até, inclusive, depois, quando eu fui para a pós-graduação, 10 anos depois que eu parei a graduação, foi que eu fui retomar a pós-graduação e fiz uma especialização e fiz o mestrado na UFES, que é a Universidade do Estado da Bahia, em Feira de Santana, que foi quando eu comecei a me voltar um pouco para essa questão da pesquisa, da imagem, das perspectivas meio dos fluxos, né? Então, por isso que eu coloco aqui perambulações rizomáticas, porque foi um momento que eu comecei a atentar mais para essas questões e na escola eu fiz uma pesquisa a partir da produção de vídeos dos alunos sobre o projeto que tem na escola também, que é o projeto de comunicação, que é mais ou menos da idade, da mesma época dos projetos artísticos, pelo menos dos primeiros que a gente começou, foi de 2009, e aí eu me volto um pouco para essa questão da produção artística dentro da escola, valorizando mais na minha prática essa questão das oficinas, que acontece dentro da escola, as oficinas de criações artísticas. Então, é assim que eu vou chegar a esse tema, que é o imaginário, criações artísticas e produção estética de jovens nos cotidianos de escola pública e de ensino médio.
Então, aí tendo esse interesse de me debruçar mais sobre essas práticas de criação, que acontece através das oficinas, sarau, festivais, exposições dentro da escola, e que em que eu vou me envolvendo, inclusive acontece fora, assim, desses ditames de sala de aula, né? Geralmente são oficinas por interesse, fora dos lugares em espaços da escola em desuso, enfim, eu coloquei um pouquinho isso no texto. Então, essa pesquisa ela tem um pouco dessa inspiração dos caminhos, né? Chamei de, aproveitando aí a Sandra Corazza, né? De caminhos labirínticos de pesquisas pós, com vários autores, né? Para justamente discutir ou pensar como essa ciência, que inclusive que tive contato inicialmente, que essa ciência moderna que está atrelada a uma colonização, para discutir isso, para questionar esta razão científica que desqualificou as outras formas de pensar e de viver no mundo em função do interesse colonizador, né? De produzir um tipo de saber que é superior aos demais, e que se impõe, e que destrói as ecologias de saber, não destrói porque não é possível destruir, mas que pelo menos desqualifica e procura dominar essas formas de conhecimentos diversos que existem espalhados pelos diversos povos, pelos diversos grupos, em diversos lugares, né? E aí a perspectiva é justamente, com o Saint-Pierre, discutir essas questões das pesquisas pós-qualitativas, ou seja, discutir não, na verdade, praticar essas questões, transformar isso numa pesquisa, porque a ideia é justamente de criar uma pesquisa, né? De entender de que não existe uma metodologia para você produzir o conhecimento e de que toda metodologia é uma criação. Então, partindo desse princípio é que nós, inclusive, não usamos muito o termo metodologia nesse trabalho, mas justamente por essa perspectiva de ir desconstruindo o que é essas noções da ciência moderna, que insiste em permanecer entre nós, como eu vou falar daqui a pouquinho, né? E entendendo aí, inclusive, essa minha implicação nesses cotidianos, né? Que motiva essa pesquisa aqui, né? Enquanto pesquisador, qual é o grau de paixão, como diria Sandra Corazza, que me move a estudar essas questões que estou me propondo. E, então, ainda dessa perspectiva, enveredar por outras epistemologias, construir outras epistemologias, com várias denominações que a gente está ouvindo surgir, epistemologias do Sul, feministas, africanas, enfim, indígenas, mas, para além de tudo, pensar nessa coisa da decolonização, né, da gente combater esses processos colonizadores, tanto no aspecto vamos dizer assim, de criar processos de inclusão para aqueles que foram colonizados, despossuídos, expropriados das suas condições de vida, quanto também desses próprios, dessas lógicas dentro das instituições, dentro da pesquisa, enfim, combater essas lógicas que são colonizadoras e que tenta dizer que um determinado tipo de conhecimento é mais importante do que outros, né? Então, aí pegando um pouco o que Maldonado diz, e a partir de Fanon, da ideia dos condenados da terra, em que é preciso ter essa raiva, essa indignação e essa atitude, né, corporal frente às questões da colonização, mas, ao mesmo tempo, estar aberto para construir outras perspectivas de produção de conhecimento, que não seja centralizada na visão como denuncia Yoroquê, a epistemologia moderna, né, que é muito centralizada na visão, e, com isso, exclui outros corpos que percebe o mundo por outros sentidos, né? Então, também foi uma estratégia de desqualificação. Eu trago também algumas vamos chamar, epígrafes da Carolina de Jesus, que tenta se meter nesse texto, que eu deixo que ela se meta, aliás, não que eu convido que ela se meta, porque ela foi uma leitura importante para dizer para a gente que a literatura também, talvez um pouco na perspectiva do que Nilda Alves coloca, na necessidade de literaturizar a ciência, né? Eu coloco um pouco também isso no texto, né? Então, a Carolina entrou pouco, né? Tem muito mais a entrar nesse texto, dando seus pitacos, né? No que a gente está dizendo. Bom,
Então, também aqui na parte, no nosso programa, né, especialmente no Proped, foi uma coisa que me marcou bastante desde que eu fui para o Redes, a perspectiva dos cotidianos, né, no estudo da educação, entendeu? Então, entendendo esses cotidianos das escolas como constituído de uma multiplicidade inapreensível e rebelde de modos de existência, seja nesse encontro de corpos de professores, estudantes, demais pessoas que estão na escola e que desenvolvem suas práticas, táticas de resistência, frente às forças políticas hegemônicas que tentam, com suas estratégias, determinar o que seja a escola, o que é a formação dos corpos, sempre atrelado aos interesses de uma sociedade capitalista, colonizadora, enfim, de modo hegemônico, essas existências, essas criações, que a escola, de fato, acontece a partir dessas pessoas que estão aí e que, às vezes, nem está se lixando e deixa para lá tudo que é discussão de currículo, porque é nesse cotidiano, da emergência do cotidiano, que a gente vai fazer a escola acontecer. Entendendo essa escola como esses espaços ricos em criações, né, como nos diz Inês Barbosa. Enfim, dentro ainda desse campo dos cotidianos, pensar essa escola como uma produção de práticas em devir, ou seja, de acontecimentos que são sempre singulares, né, de currículos, não só de um currículo, mas de currículos que são praticados e pensados nesse cotidiano a partir desse encontro com os alunos, que é um encontro que constitui redes de saberes, né, ou seja, é um encontro muito fértil, se a gente souber fazer com que isso se torne uma potência, ou explorar a potência desse encontro, em vez de usar a escola para colonizar, para enquadrar aqueles corpos que chegam a ela de acordo com os interesses de uma sociedade capitalista, né? E nessa perspectiva, entendendo que a escola é esse espaço de múltiplas escolas, a escola dos alunos, dos professores, dos funcionários, enfim, são as várias escolas dentro da escola, os vários currículos dentro do próprio currículo, que compõem um currículo, né, singular, que não é um currículo pensado em nenhuma instância a priori. Um outro aspecto importante dessa pesquisa é a questão da arte da produção estética, né? Que é um tema que eu estou me debruçando agora, né? Um pouco mais nas leituras do grupo de pesquisa, e que é justamente essa perspectiva da estética e da arte estar sempre presente nos cotidianos, né? Os cotidianos escolares, independente da gente estar fazendo atividades que é de produção de arte, a estética e a criação está sempre presente e está sempre demarcando essas questões do belo, do gosto, né? Tentando impor, às vezes, né? Ou então, as tensões que existem entre os modos de entender o belo, entender o gosto. Então, nessa perspectiva que a questão da arte na escola é muito importante, porque ela é justamente para desestabilizar essas formas de pensar, em vez de reforçar essas formas hegemônicas, esses padrões que existem socialmente, né? Então, é nessa perspectiva de desconstruir e de questionar padrões, hierarquizações, inferiorizações, que a gente coloca aí a questão da arte e da produção estética. Questionar, inclusive, sobre esses aspectos que são marcantes e que vão determinando a vida dos corpos, né? Que vão contribuindo para a formação, para a nossa formação, de todos que estão nesse cotidiano das escolas, e que é composto por essas dimensões do dionisíaco e do apolíneo, né? Trazendo aí Rosa Dias, que na perspectiva nietzschiana, que é o que compõe a vida como um todo, né? Essas experiências de prazer, experiências de conhecimento, experiências poéticas, que vão compondo a gente, que vão animando a própria vida, né? E as experiências de produção dentro de uma escola, né? E especialmente dos projetos artísticos, que é o que eu estou tentando trazer para pensar. Um outro aspecto é a questão das imagens, porque nessa pesquisa a imagem é uma coisa muito importante, né? A cultura visual, o imaginário, a produção do imaginário, que também tem suas formas, né? Precisa ser pensada porque ela constitui formas de dizer e de
de apresentar o mundo, de ver, de pensar, de criar mundos, e isso pode produzir uma diversidade, uma pluralidade, mas pode produzir fascismo, né? Ou seja, a exclusão de corpos por certas visualidades que não são aceitas, né? Entendendo essa imagem como algo instaurador, né? Que tem uma presença que nos provoca, nos faz pensar, e que também esconde muitas coisas, e que é preciso a gente saber desse poder de simulação para questionar, e isso dentro da pesquisa é algo importante, né? Essa produção, essa mediação de significados, essa possibilidade de produção de significados diversos a partir das imagens, e nesse caso, das imagens que os estudantes produziram sobre suas experiências, ou que foram produzidas sobre a experiência dos estudantes. Imagem que, inclusive, nunca são, não há possibilidade de ser capturada pelas palavras, inclusive como essa imagem entrar no texto sem ser uma ilustração, sem ser sei lá, uma coisa a ser descrita, ser comentada, mas ela por si está nesse texto, falando de modo diverso para as diversas pessoas que tiverem contato com esse texto. E por isso que o texto, inclusive, tem uma possibilidade da gente estar fazendo link com o site que eu vou falar daqui a pouco, não é? E aí, considerando, inclusive, esse momento que a gente vive, né, de que as imagens elas estão cada vez mais presentes na nossa vida cotidiana, que organiza nossas visualidades, e que os equipamentos de produção de imagens, como os celulares, que entrou na escola de modo conflituoso, né, criando normas, proibições, restrições, inclusive no Rio, se não me engano, eu li na época que a gente estava discutindo aqui na escola, que foi criada uma lei para proibir o celular na escola, ou seja, hoje, depois de um tempo, todo mundo viu que o celular era parte integrante da vida, que essa produção de imagens não era esse absurdo que os professores às vezes queriam pintar para os alunos. Os próprios alunos começaram a jogar na cara dos professores, olha aí, ele está usando o celular. Quando os professores diziam alguma coisa do celular na aula, só atendia o celular. Enfim, isso foi sendo desconstruído, e agora com a pandemia, mais do que nunca, o celular é a possibilidade da escola continuar existindo, e é essa possibilidade da gente produzir muitas imagens das experiências cotidianas, no caso também dos projetos artísticos, né? Então, apostar nessas imagens enquanto produção de um imaginário que nos faz pensar, que nos faz, especialmente no imaginário dos alunos, que é o que eu estou tentando trazer para a conversa, né? Que é o que pode ser essa escola dos alunos a partir das visualidades que eles produzem. E é por isso que a pesquisa ela tá organizada pensando na produção de uma cartografia que eu estou chamando de audiovisual, a partir da ideia de cartografia de Deleuze e Guattari, e de produzir um mapa dessas experiências de produção artística dos alunos a partir dessa visão, dessa percepção, dessa audição dos alunos, e que não é a nossa de professores, né? Então, a ideia de convidar um grupo de alunos, eu sempre tenho contato com, por exemplo, ex-alunos, nós temos grupos dos projetos artísticos que continuam sempre ativos, volta e meia a gente está com conversa lá, semana mesmo vou ter conversa com eles lá, alguém coloca alguma coisa, a gente sempre está conversando, e nós tivemos até uma conversa ontem à noite, um pouco sobre essas possibilidades, alguns até quiseram entrar nesse momento aqui para poder conhecer um pouquinho, mas é isso, é a ideia de convidar alunos a falarem das experiências que eles viveram na escola, alunos e ex-alunos. Eu pensei mais alunos de terceiro ano e ex-alunos, justamente porque foram alunos que já passaram os 3 anos na escola, vivendo as experiências das oficinas de criação artística, dos saraus, né? Aí trago algumas imagens, né, do AVE, que é projeto de produção de artes visuais, o EPA, que é um projeto de produção chamado Educação Patrimonial, que cria álbuns fotográficos históricos sobre patrimônios materiais e imateriais da comunidade, que eles escolhem, pesquisam, criam as imagens, criam um álbum, né? O Festival da Canção Estudantil, que é um dos mais antigos, né, que os alunos produzem música desde 2009, o TAL, que é o Tempo de Arte Literária, que também os alunos produzem texto literário, agora mais poesias, e o PROV, que já aconteceu algumas vezes na escola, que é a produção de vídeo estudantil, especialmente depois que eu fiz minha pesquisa de doutorado, eu realizei alguns anos com os alunos, o PROV, né?
E aí nós temos imagens tanto das oficinas quanto dos festivais. Na escola, né, como nós vemos aqui na escola, né, esse momento festivo, todo mundo, né, uma produção para isso acontecer, e também fora dela, né, em etapas regionais, na NTE, enfim, que os alunos até passam dias lá, vão para lá, tem convívio com outros alunos, é uma experiência que é, creio eu, marcante para quem vive essa experiência, para os estudantes. Então, essa cartografia, ela seria composta, assim, mais ou menos de dois movimentos, chamei dois movimentos, que seria de reunir essas imagens em um site, né, que eu até já comecei esboçando como um ponto de partida, até para conversar com vocês, né, um site que reunisse imagens, sons, textos, né, dessas produções, desses momentos, e que sirva também para que os alunos possam rever essas memórias, se impactar por essas imagens, né, ter um espaço, tanto os que vão participar da pesquisa, quanto outros que não conhecem essas imagens, são muitas imagens que são produzidas, tanto por quem realiza a oficina, quanto pelos alunos que participam, quanto pelos alunos no projeto de comunicação que cobrem esses eventos, né? Então, a ideia desse site é ter sons, por exemplo, isso aqui é uma espécie de rádio que ficaria tocando o tempo todo as músicas do festival e outras músicas também que a gente costuma utilizar e apreciar nesses momentos. E, basicamente, imagens, textos, vídeos, né? Eu já coloquei alguns aqui só para a gente ter aqui as produções do PROV, das 3 etapas que nós realizamos. Inclusive, até a partir disso, até surgiu uma banda na escola. Então, são várias experiências que vão se multiplicando, uma a partir de outra, das experiências dos próprios alunos. A banda, por exemplo, é muito a experiência dos alunos, é algo que acontece com ex-alunos e alunos para o São João, que é um momento muito esperado, né? Que é uma festa muito esperada na escola, enfim, né? Ter um local para colocar essas imagens, para essas imagens nos impactar, né? Impactar os alunos e servir também para outros, eu diria, para outras coisas, para ser até uma memória da escola também, dos projetos artísticos na escola. E, partindo dessas imagens, a ideia é que os alunos que envolvidos nessa criação do site, já tendo contato com essas imagens e tendo revirado suas memórias, né, sendo impactados por essas imagens, possam também falar hoje da experiência que viveram com os projetos. Né? Ou seja, possa criar filmes, vídeos, pode ser, não sei, ainda a perspectiva no mestrado, a gente fez vídeos de 5 minutos, até 5 minutos por aluno, mas com a experiência em questão de produção de filmes, para eles quererem fazer um vídeo mais coletivo, né, e cada um entraria falando um pouco da sua experiência e trazendo também que imagens eles escolhem para trazer para agora, né, para reavivar nessa produção, que sons, que textos, né, eles gostariam de trazer dessas experiências, né, que desembocaria em várias oficinas, e essas oficinas teriam momentos de conversa sobre essas experiências, então é importante registrar isso para trazer no texto, e também de um momento mais amplo, que seria um momento de apresentação dessas produções para mais pessoas da escola, para mais professores, especialmente os professores envolvidos nas oficinas, que não sou somente eu, tem outros professores envolvidos, e alunos, outros alunos, e que gerasse uma conversa, uma conversação sobre essas experiências, para que essas narrativas todas, essas conversas todas, fossem desembocar num texto, né, do qual imagino alguns possíveis desdobramentos, que seria falar dessa cartografia, que aí eu apresento como possibilidade, né, trazer um pouco sobre como aconteceram essas oficinas, com a criação do site, o que foi produzido, os vídeos e tal, falar um pouco dessa festa na escola que já existe, né, a produção, fruição estética dentro da escola que já existe bem antes dos projetos artísticos, né? A escola, por exemplo, tinha show de calouros antes de ter o FACE, aí saiu o show de calouros, o FACE foi ganhando espaço, o show de calouros ficou para trás. A festa de São João, que é uma festa muito marcante, todos os anos os alunos querem essa festa, querem se encontrar, querem namorar, querem dançar, querem beijar, enfim, querem fazer tudo nessa festa, e às vezes ela é objeto de conflito dentro da escola também, de tensões, porque quem vai pagar essa conta, como vamos custear, e vai vender bebida dentro da escola, enfim, são várias coisas, mas assim, essa festa marca muito a escola, ou seja, as festas marcam muito a escola, é uma aposta
que eu estou fazendo, e que os projetos artísticos é essa continuidade da festa, né? Ou seja, a criação artística dentro da escola é um momento de fruição e de prazer, que é uma continuidade dessas festas que sempre existem dentro das escolas e que a gente não considera como escola, né? Como parte de uma escola. Ah, pensar em escola, pensar em festa. Festa não é escola. Isso é festa, não é escola. Isso é festa, não é... Os alunos gostam de festa, não gostam de aula. Entendeu? Então, são questionamentos e frases, chavões, que levam a gente a pensar nessa dimensão feérica, né? Nessa dimensão do prazer, né? Do gozo coletivo dentro da escola, e trazer como acontecem esses festivais, como acontecem essas oficinas, e um pouco das produções que dessa sessão aqui, que seria uma sessão falando da criação artística dos alunos na escola, falando desses momentos, né, vividos dentro da escola, e trazendo um pouco das produções, da imagem das obras, os textos produzidos, links para vídeos, link para as músicas, não sei. É nesse ponto que eu acho que a tese, a escrita da tese, o texto escrito, se linka com esse acervo de imagens. Edivan, sim. Vamos acelerando, porque você já passou Pronto. Bastante do tempo. Tá? Pronto, então só tem esse último ponto aqui, esses dois últimos pontos que, falando dessa criação estética dentro da escola, os alunos, especialmente a partir dos vídeos, a gente vai ver como essa criação afetou essa experiência, afetou os alunos, a formação dos alunos, aquela experiência lá, e como isso também afeta a composição da escola enquanto escola enquanto obra de arte, como nos tornamos essa escola e como seríamos essa escola, inclusive, sem isso, né, que a gente conseguiu construir. Mais ou menos por aí, né? Depois tem as referências aí. Enfim, obrigado e desculpa aí porque extrapolei. Oi, infelizmente o tempo está tão curto, né? O tempo é curto de todos nós. Bem, então, bem, na rede tudo fica fluido, todos estamos à mesma distância, mas vamos... como o Gustavo eu vejo mais, então eu vou ali que eu vejo menos, então vamos ouvir primeiro a Alice. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Então, Alice, por favor. Bom, boa tarde. Olá, Gustavo, que eu não cumprimentei ainda, Pamela, Bianca, Raoni, que estão assistindo. Já estava conversando aqui com o Edivan e Aldo antes de vocês chegarem, dizendo da alegria imensa que é participar dessa banca. Agradeço muito a lembrança, Edivan. Aldo, obrigada pela confiança. E a gente estava conversando sobre essa rede pela qual o Edivan passa, né, não só de autores, mas de universidade, de pessoas, e passando ele constrói outras, né, então estou muito feliz dessa linha que você lança para a UERJ, para os trabalhos do Aldo, que eu sempre admiro. A gente se encontra pouco, né, nos seminários lá da UERJ, às vezes já nos encontramos uma vez ou outra na Amped, mas é nesses momentos que a gente se aproxima. Então agradeço muito. Já disse também que eu não fiz a tarefa que eu gostaria de fazer. Eu sempre gosto de escrever um texto e de pensar junto, trazer autores, né, mastigar o que você está pensando junto com o que eu estou pensando. Mas tive uma semana enlouquecida, assim, de um surto colonial da nossa universidade, em torno da negação de vagas para indígenas, de algo que está votado no nosso Consul há 3 anos, e cursos de medicina e outros estavam querendo negar, e aí, como eu estou numa comissão que cuida disso, fui acionada de uma maneira absurda, para além de 3 bancas, né, essas loucuras que a gente faz de aceitar 3 bancas numa semana, e não consegue negar, é muito difícil a gente negar, né, então não fiz a tarefa de escrever o texto, Edivan, mas vou falar no improviso, e acho que alguma contribuição eu posso dar. Eu queria começar uma lembrança de Facebook, já que a gente está falando de imagens que nos atravessam os cotidianos, que recebi há uma semana, junto com o seu trabalho. O Facebook me falou: olha só o que aconteceu há 6 anos atrás. Vocês me permitem fazer uma apresentação? Claro, De imagens produzidas pelos alunos do Edivan em 2015, eu acho que é 2015, numa oficina que eu pude oferecer em Exu, sob com um convite da Helenise, que orientava o Edivan, se não me engano.
acho que ela era sua orientadora, não é? Sim. Num projeto Foi de assim que você veio parar em Chu, né? como sua cidade desenquadra você, como você desenquadra a cidade. Com essa pergunta, a gente lançou os alunos a uma oficina de criação pós-produção fotográfica, vamos chamar assim, a partir de fotografias que o Edivan já tinha feito, sugerido para os alunos fazerem de Exu. E eu entrei numa oficina de colagem, raspagem, pintura de fotografias, e eu quero dizer que essa experiência para mim foi incrível, para além de estar num lugar como o Exu, de ver uma escola, né, cuidada, assim, uma gestão que cuida, né, do cotidiano, das relações e da arte como parte do cotidiano. Então, quando eu dei, eu acho que oficinas nesse projeto nosso, Fabulografias, por mais de 10 anos, agora eu dei uma parada. E às vezes a gente tinha que cavar um espaço nas escolas para criar esse ateliê de criação, e lá estava tudo assim, pronto, assim, eu quero chamar a atenção de como a gente percebe quando o lugar como quem é do teatro sabe disso, qualquer arte, né, o espaço precisa ser trabalhado, cuidado para uma criação acontecer, né, há um cuidado com os espaços e com os corpos, e foi muito bom trabalhar lá, vendo que esse cuidado existia, nas relações e no próprio espaço. Então vou mostrar para vocês aqui, se vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim. Sim? Então aqui são fotografias que eu tirei das produções realizadas nessa oficina pelos alunos. Então, são fotografias deles, recortadas, recompostas, né. Hum. Então, queria trazer essas memórias, porque, ficou para mim, muito forte naquela oficina, todo um trabalho cuidadoso seu, de um certo respeito ou de um olhar sobre aquela paisagem deles para a paisagem, né, eh, e junto com uma certa negação de ser do interior, né, de ser de área rural, e como essa dimensão de um olhar sobre as coisas da natureza que eles se encontram todos os dias, eu lembro das falas deles, né, eh, potencializar esses encontros não só com uma cidade, né, porque a pergunta era a cidade, e aí o que vem são árvores, e aí foi muito bonito como durante a oficina isso tudo foi aparecendo. Então eu começo, essa minha arguição falando, assim, da imensidão que eu imagino, né, de coisas, de histórias, de acontecimentos como esse que eu vivi em 2 dias, né, e você deve ter na sua memória muitos outros, os seus alunos também, do potencial desses momentos, né, de produção, de criação que esses projetos possibilitaram. E isso é maravilhoso para uma tese de doutorado, ao mesmo tempo é um grande desafio, porque você não vai poder falar de tudo. É impossível construir um memorial disso tudo. Mas, o que é possível é uma tese de doutorado puxar algum fio a partir de teóricos e potencializar alguns aspectos. E eu acho que é esse o momento que você está num momento maravilhoso, de uma construção metodológica, teórica e de um material riquíssimo de vamos chamar de dados, mas não são dados, mas de qualquer forma, você tem um material imenso que tá em imagens, mas está em memórias suas e dessas pessoas, que você certamente vai conseguir encontrar. E isso está tudo aí, né, em potencial, mas me parece que o momento agora é dizer: "Olha, eu vou focar mais aqui, e vou trabalhar mais por aqui e vou,
afirmar mais essa potência, porque tudo não vai ser possível. Eu sinto que o seu trabalho está nesse momento, né, então eu vou te ajudar. Tentar, né, ajudar, claro, com aquilo que eu trago, porque Aldo acho que sabe um pouco, né, não sei se o Gustavo, que eu trabalho com fotografia, trabalho com filosofia da diferença, especialmente Deleuze e outros autores, e também estou muito enveredada pelos pensamento decolonial, não exatamente pelos autores que falam disso, mas lendo, especialmente a literatura negra, né, brasileira, africana e também indígena. Então, a minha entrada decolonial é muito pela literatura, né, e pelas artes visuais também. Então, as minhas contribuições vão ser a partir desse meu percurso, né, acho que também vocês já esperavam isso. Só um minutinho. Uma cachorrinha quer participar aqui, igual o galo do Edivan, tem uma cachorra querendo participar aqui. Eu vou Deixa aqui ele para participar. Então era isso, que eu queria começar dessa forma, dizendo que o seu texto, Edivan, está muito bem escrito, muito fluido, muito bom de ler, é muito bonito ver a sua trajetória, como você vai arrastando essas diferentes experiências que você tem de vida e não, apesar de você ir encontrando autores que vão trazendo outras dimensões, você não nega, né, por exemplo, chama uma atenção de que você está ali no começo da sua formação com Gadotti, Pedro Demo, né, ligado à educação popular, que é um outro referencial, mas eu vejo no seu doutorado, quando você propõe uma oficina de criação com os alunos, que a gente poderia chamar que está próximo da pesquisação, da pesquisa participante, né, você vai arrastando, eu vou vendo assim, o Edivan não nega, né, ele vai adensando possibilidades. Então, eu vejo na sua escolha metodológica ela é muito coerente, vamos chamar assim, é muito ligada, assim, à sua trajetória, né, então você poderia fazer esse debruçar-se sobre esses materiais sozinho, e teria um grande valor também, mas você escolhe fazer isso com as pessoas, escolhendo, essa perspectiva de uma participação, né, de outros olhares, outras perspectivas, isso é muito bonito. E eu vejo isso uma relação com o seu percurso, né. Eh, vamos lá. Bom, então chama a atenção dessa escrita fluida, que vai falando de si, mas vai trazendo também todo a quantidade de escolas teóricas, né, entrelaçamentos de espaços, universidades que você, vai arrastando junto, né, então, eh os estudos de cotidiano, né, com Michel de Certeau, estudos, eh, de vida como obra de arte, com Foucault, estudos decoloniais com várias perspectivas, estudos pós-estruturalistas, estudos sobre o corpo, estudos da imagem, agora mais ao final, estudos sobre estética, enfim, é um mundo, né. E eu acho que você e Aldo, não sei se vocês concordam, eu acho que vai ser necessário você dizer: "Olha, esse aqui vai ser para um outro momento, eu vou", não é escolher uma linha só não, mas talvez 2 ou 3, produzir relações, potentes, conceituais entre elas. Não sei se lá no nosso grupo, junto com o Antônio Carlos Amorim, a gente é bem chatinho, assim, com conceito, sabe, o quanto que o doutorado é um lugar importante da gente construir os conceitos, eh, aprofundar o conceito de um autor, né. E estabelecer relação com outro autor, e o quanto isso é demorado muitas vezes, porque a gente precisa aprofundar, por exemplo, você fala bastante da ideia do rizoma e do acontecimento. Acontecimento foi um conceito de Deleuze que eu trabalhei no meu doutorado. Quanto é interessante quando um doutorado faz se debruça a um conceito, inventa com ele, não aplica um conceito, mas inventa outros com ele, relacionando. Então, eu sugeriria que eu não vou falar quais, mas eu acho que vocês poderiam, com talvez Michel de Certeau, eu acho que com Deleuze seria super potente, ou algum autor decolonial, aquela autora que traz a questão dos sentidos, que eu achei incrível,
né? Não só as visões de mundo, mas os sentidos do mundo. Essa é a minha sugestão, que vocês estabeleçam algumas escolhas para potencializar o seu olhar, né, para essas criações que vão ser feitas, para que você possa, não só o seu olhar, a própria oficina, fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, bom, se o Edivan, agora ele vai ter que criar essas oficinas, né? Inventar um modo de fazer as oficinas com as pessoas. Que materiais você vai levar? Que sugestões você vai fazer? Essas dimensões de intervenção, elas estão muito pautadas nos conceitos que a gente quer trabalhar, naquilo que você quer potencializar, né? Então, tentar ser mais organizada na minha fala aqui, para não passar. Bom, primeira coisa da organização conceitual, que eu acho que ela vai te ajudar a olhar para os materiais e olhar e produzir a oficina de criação com eles. Vou dar um exemplo, tá? Se você pega o conceito de acontecimento, que eu acho muito interessante, e de rizoma, né? Beleza, vou falar de 2 conceitos que para mim saltam aos olhos, porque eu trabalho um pouco com eles. E aí você, como é que você vai pensar isso com as imagens fotográficas? Então, quando eu passeio pelo site, eu vejo uma dimensão fotográfica de registro, importantíssima, importantíssima politicamente para a escola. Vejo pouca fotografia das obras, de imagens, de criações, né? Fiquei pensando, não, quando você vai oferecer para essas pessoas criarem com materiais, que materiais você vai escolher? Então, se você for potencializar o acontecimento da criação, que eu acho que está lá no seu título, criação, seria muito bonito você perceber os efeitos das subjetividades, das subjetivações dessas pessoas, de fazer um processo criativo, de elas contarem de um processo criativo individual ou coletivo, que elas possam falar isso a partir do vídeo, olhar para o vídeo, eu vou falar de um vídeo, não vou falar de vários momentos, vou falar desse vídeo, e eu tenho como material esse vídeo, é o acontecimento da própria ação criativa. Então, pegar o conceito de acontecimento, pegar a ideia é isso que você vai olhar para o momento da criação, você vai ter uma escolha. Agora, se você quiser olhar mais, vou dar um outro exemplo. Se você tiver uma dimensão também, pode ser também, né? Mas dos fazeres e pensares, das estratégias, né? De criação de um currículo outro, de cotidianos outros na escola, essa escola colonial, seriada, organizada, homogeneizadora, você pode, aí você vai olhar para outras coisas, aí talvez as fotografias vão remeter a memórias, a momentos em que eles conseguiram subverter as lógicas e fazer acontecer uma outra coisa, e aí não é a obra em si, é um processo criativo que não tem a ver com um produto, mas com um processo, né? E aí talvez outro conceito te ajude. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que talvez olhar ou essa ideia de sentidos do mundo, como que essas experiências mudaram o seu sentir no mundo, no Exu. É uma pergunta que você pode fazer para essas pessoas, muito pautada no conceito, que eu não sei falar o nome dela, da autora africana que agora... Também não sei. Eu só chamo o primeiro nome, que eu acho que é mais fácil, Euroquê, mas Pamela deve saber aí, né, Pamela? Oroquê, Eu estou falando assim, como os conceitos E-mail. te ajudam a pensar o seu olhar e o modo de perguntar a essas pessoas e o material que você vai trazer. Então, me parece importante. Eu estou achando que você está muito espalhado, teoricamente, e você precisaria juntar umas pecinhas, ficar mais nelas, para poder, inclusive, aprofundar teoricamente e eu acho que a ideia do processo de criação é muito forte. Aí você tem a ideia do imaginário, da produção estética, são outras coisas que vão te dar oironquê, oievunwi, né? Vou depois aprender, porque tem um aluno meu trabalhando com ela também, eu sempre vou falar dela, não sei falar, então eu tenho que fazer a tarefa e aprender. Bom,
Era isso, que eu queria, deixa eu ver se tem mais alguma anotação que eu fiz. Eu fui colando uma série de falas suas bonitas, acho que essa dimensão do corpo, da presença do corpo é incrível, da presença do corpo negro, né, que foi algo que me chamou muita atenção quando eu tive com seus alunos, né, de uma população majoritariamente negra, com uma história, né, e que isso arrasta, traz toda a forma de expressão dessas pessoas, e certamente esse espaço que você criou na escola, dá vazão, né, a essa expressão, talvez não seja presente em outras instituições, né, em Exu. Então acho que isso é super legal, pensar com os pensadores decoloniais, e especialmente, né, que trazem o pensamento afro-brasileiro, africano. E deixa eu ver se falta mais alguma coisa do que anotei aqui. Ah, lembrei. Como é a minha pergunta: como as oficinas podem potencializar memórias e criações rizomáticas? Como vou convocar povos por vir, escolas por vir? Ah, vou finalizar falando disso. Há uma dimensão, um dilema no seu trabalho, que é uma oficina que vai falar do que foi, mas ela também vai acontecer, é criação também, não é simplesmente um momento de falar, não é uma entrevista coletiva que você vai fazer. Você não vai fazer uma entrevista para falar do passado, você está trabalhando com a ideia da criação, da produção e da memória. Então, como potencializar uma memória rizomática, uma memória que não é contar o que foi, mas é produzir um acontecimento atual que reconfigura o próprio passado, né? Trabalhar com essa ideia de acontecimento que não é fato, de que é relações que se estabelecem com artefatos do passado, né? Que vão ser fotografias, vídeos, mas que atualizam, né? O tempo todo. É da escola de agora que você está falando, não da escola de lá. Então, essa dimensão, eu acho conceitual, eu acho que a ideia de acontecimento e de rizoma vai ser legal, porque não é criar uma linha, né, mas é produzir ramificações e atualizações constantes dessa ideia nas próprias oficinas que você está propondo, para não trabalhar com uma ideia de memória fixa, né, de que esses materiais é um memorial, um arquivo, mas com algo que está sempre diferindo. Então, acho que afirmar isso é importante na metodologia e no seu encontro. Agora eu lembrei, a última coisa que eu vou falar, que é uma que foi estar na sua fala, só para finalizar, que eu acho que tem essa dimensão bonita de você ouvi-los, mas eu acho que você não pode perder uma dimensão do Edivan dizer, dos seus encontros com esses acontecimentos, de reencontrar com essas situações. E produzir uma narrativa como você já vem fazendo, e talvez reafirmar isso que a Nilda Alves traz da literatura no mundo acadêmico, de subverter a lógica colonial da linguagem na sua própria escrita e produzir escritas mais fabulações, né, de escrita com alguns materiais dos alunos, decolonizando a própria linguagem acadêmica, de uma produção mais próxima da literatura, que não seja só uma epígrafe, né, mas que você possa deixar essa pulsão chegar em você com força. Acho que era isso. Desculpa minha fala um pouco desorganizada. Meu improviso sem organização de um texto aqui. Obrigada. Obrigado, Ali, que não, eu acho que veio ao encontro das nossas expectativas. Todas as suas colocações são bem-vindas e eu acho que úteis para o prosseguimento do trabalho, né? A gente vai considerar, claro, tudo isso, né? Espero que o Edvan está gravando, né, Edvan? Então você vai poder consultar aí enfim, e vamos tentar ver essa dispersão teórica, as redes são interessantes, mas às vezes as redes também provocam certos tombos. Mas
Você embaralha nas pernas. Vamos ver, então. Mas eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário, Edvan, a respeito do que ouviu. Eu agradeço, realmente eu concordo com a professora que eu acho que é inclusive para isso, porque a gente vai lendo, vai vendo tudo isso, e não vai vendo, como é importante, como é importante, como é importante, mas a gente acaba inspirando a gente de modo, vamos dizer, transversal, acaba nos atravessando, mas é preciso nessa produção mesmo, mais específica, especialmente nessas criações, a gente ter uma definição de aspectos mais fundamentais, entendeu? Então, eu mesmo estou assim, meio perdido em relação a esse universo todo das imagens que estão disponíveis, e às vezes eu fico escutando alguns áudios, algumas gravações, até dos momentos de criação, dos processos de criação, eu fico pensando, poxa, como é que isso aqui poderia estar em algum lugar que os meninos pudessem escutar depois, como foi isso aqui. Claro que fica muito na dimensão do arquivo, né? Isso. Mas é muito do que eu sinto agora ouvindo isso, entendeu? Então, eu realmente preciso pensar do que eu vou, vamos chamar assim, escolher disso tudo aí, e acho que suas propostas foram bastante pertinentes, essa questão de operar com os conceitos, eu acho que é um pouco por aí, né? Produzir com os conceitos, produzir... porque aí a gente vai ter mais, eu diria, mais clareza do que falar, mais, sei lá, um pouco assim, não vai se perder, né? Eu acho que é isso, eu agradeço. Então, tem tese que a gente tem que cavar material, né? E tem umas que a gente fala, nossa, você tem que achar um caminho, porque é muita coisa. Eu acho incrível o seu trabalho, imagina quantos anos, 10, 12 anos. É muito material, é muita memória, é maravilhoso, assim. Eu queria chamar a atenção de algo incrível que está por vir no seu doutorado, porque, enfim, é raro um trabalho como que você faz nas escolas. É raro. Isso aí é um diamante aí do sertão baiano, assim, e eu sempre queria chamar a atenção disso. O problema é a dimensão de muita coisa. Então a pergunta acho que é muito para você, que potência você vê, ou que você quer desenvolver? Que autor te ajuda a ver essa potência? A ideia do vagalumes é incrível, de um potencial de minoridade, né, de que não é, enfim, tem várias linhas potentes. É só no sentido de afirmá-las, né, para afirmar algo desses materiais, não tudo, porque vai ser impossível dizer de todas as potências que eles têm. Desculpa, só quis fechar assim para dizer que Não, não é problema, o problema é o excesso de coisa interessante para dizer, né. Não é um problema ruim, é um bom problema. perfeito. Obrigado, Alice. Muito obrigado. Gustavo, então, passamos para o Gustavo agora. Também reitero o agradecimento aí, Gustavo, e parabenizando que o Gustavo vai ser pai de novo, estou sabendo agora. Ainda bem que eu só soube agora, então você não podia usar. Eu falei para ele que é bom ter mais um agora para a bagunça, e sempre bom o nascimento, né, de vida, ainda mais nesse momento, e ali que saiu. Ali que caiu. Acho que ela achou que era só falar e ir embora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Teve uma hora que deu uma travadinha, pensei que ia cair, não já estava falando. Depois... Aqui no meu, durante a fala dali, que o meu desligou e ligou novamente, meio automático, assim, não sei o que aconteceu. Se ela demorar, você avisa que depois ela tem que... Ai, assim não, parecer a ata. Certo. Com alergia, eu tomei Vou acompanhar aqui. morrendo de sono. Mas é por causa do antialérgico, não é... Não é tédio com o evento, não. Tá bom? Tá bom. É entediado, Eu tédio.
Chegou. Voltou, Alic. Estava brincando falando que você falou e foi embora. Gustavo. Caiu aqui minha rede, me desculpe. Não, tranquilo. Mas vamos lá, então. Bom, primeiro agradecer. Acho que a gente está aí numa sala só de pessoas que eu gostaria de encontrar. Só a Alic que eu estou conhecendo hoje. Prazer. Mais Raoni, Bianca, Pamela, todos os amigos já que em algum momento estivemos juntos aí. Em vários momentos. E Edivan também, mais recente, né? Foi aluno e tal, disciplina. Então, estou conversando num ambiente bem à vontade. Bom, Edivan, eu, assim como a Alic, né? É diferente dela, eu não tenho costume de escrever em banco, geralmente eu faço assim, como eu vou fazer hoje mesmo, assim, monto certos pontos e tal, mas na hora que a gente vai, né, falar dos pontos que a gente anotou, tem sempre uma grande dimensão de improviso. Então, estou junto com nessa mesma toada. E, claro, também impactado pela sua fala, Edvan, e pela da Alic, e acho que vou começar por aí, por fios que eu não preparei. Então, para ver onde que eu chego nos que eu preparei. Primeiro, duas falas do Edvan. Primeiro, um equívoco na sua fala que você logo consertou, mas que esse equívoco de falar e se consertar, acho que fala, né, isso, né, esse erro, assim, não foi um ato falho, porque não foi uma outra coisa, mas foi um consertar no imediato, assim. Eu acho que fala desse seu momento e do que vai vir. Você falou assim, discutir não, praticar. Você parou, você falou alguma coisa, discutir, aí você parou e falou, discutir não, praticar. Que, evidentemente, coloca em cena aí uma certa binômio, né, de teoria e prática, que todo mundo está envolvido, e que certamente o concerto que você fez não é você vai discutir também, evidentemente, mas você também vai praticar. E acho que você está nesse momento que eu acho que é ali que apontou bem. Você está mergulhado em dois oceanos, uma boiazinha, assim, né? Você está no oceano dos autores e das redes teóricas e das suas transformações pessoais, e diante também daquilo que ele chamou de diamante do sertão, que é a sua escola, a sua prática com os alunos e todo o material que você fez nesses anos todos, e uma certa incerteza que eu acho que está apontada e sentida por quem lê teu trabalho no estado atual, uma incerteza que eu acho que é positiva, já que você está trabalhando com a ideia de cartografia, né? Mas é uma imprecisão, uma incerteza sobre como você vai reentrar nesse material e como que você vai ativar esses dispositivos das falas, né, das pessoas envolvidas. Sempre que a gente lê um trabalho, mesmo estando na qualificação, a gente, talvez por um certo coração colonial, a gente fica catando o que falta, né, ou que pode ficar melhor, ou coisa assim. Mas eu fiquei tentado, né, a querer ouvir as pessoas, né, fiquei aguçado em querer ver as produções, que pude ver algumas no site, né, mas dado que a sua proposta de trabalho é com cartografia, a gente precisa, como ali que apontou, né, tem uma limitação em a gente ficar no registro, né? O registro não faz cartografia, né? De alguma maneira, assim, tem que trazer o sujeito, né? Para a escrita, para ir fazendo a cartografia.
E aí, na página 61, tem um certa... Eu ouvi um pouco também esse lugar, assim, de você querendo fazer a cartografia, mas ainda sem mexer no material, né, propriamente, ainda se vendo com os mundos que se abrem, né, nas leituras, nos autores, nos grupos de pesquisa, né? Aí você lista assim, uma série, página 61, você lista uma série de produções, fotografia, vídeo, música, e aí você fala assim, elas em si já compõem uma cartografia. Aí eu pensei no problema, assim, primeiro essa expressão, né, que em si, né, em si nada, acho, né, que em si nada compõe cartografia, né? Cartografia, talvez, claro, né, como se a gente está pensando na vida enquanto cartografia, ok, mas na cartografia enquanto metodologia, né, da sua prática, essa frase acaba possibilitando a ideia de que basta apresentar os registros, né? Então, você fala, né, em si já compõe uma cartografia, isso me causou uma impressão desse lugar de ainda preciso fazer, mas já estou dizendo que já fiz, que é um lugar, talvez, assim, da qualificação. Acho que você, né, o próprio tom aí dos capítulos que você escreveu, em tom do que você vai fazer, dá indicativo que em si não compõe, né? Então, aí a primeira coisa, né? Evidentemente, você ainda vai fazer isso, né? Como vai fazer, as escolhas que você vai tomar, de fato, não cabe, né? Assim, a banca dizer, né? Vai por aqui, né? Você vai ter que... E a outra pergunta que você se fez na tua apresentação foi como, né, você falou assim, as produções, você alguma coisa assim, falou como afeta. E aí eu te pergunto assim, né, como escrever sobre como afeta? Né? Também, aí, então, aí que em si não está nada mesmo, né? Aí tem que ouvir o sujeito, né? E aí vou numa fala, né, na última fala dali, que falou na lógica colonial na própria escrita, que acho natural mesmo, acho que aparece em todo mundo que, sinceramente, reconhece o quão de colonizador tem nas suas canetas, aparece no que eu escrevo, aparece no que todo mundo escreve, mas com que a gente dialeticamente tenta Tá travando aqui para mim, tá travando para vocês? exorcizar Gustavo, sem você nunca congelou um espírito pouco. aparece. Peraí, que tá dando um... Tá travando, Gustavo. Acho que agora vai voltar. Não, já voltou, tá bom. Porque pareceu que para mim também sua conexão está chovendo onde você está, você vai... Tá tudo certo agora? Tá ouvindo, Edivan? Estamos, sim, eu estou ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, Tá tô bom. ouvindo. Por favor, repita a última parte, porque foi que travou. Tá, não, eu estava falando de como, né, lógicas coloniais, para usar a expressão que a Alice falou, aparecem, né, às vezes no nosso texto e contradizem na forma as teorias que a gente está defendendo e apostando, né? Então, claro que você está num estado de qualificação e às vezes é importante o exercício de escrever sobre a teoria até para aprendê-la, até para incorporá-la, né? E escrevendo que se aprende, falando que se aprende também. E isso eu entendo, mas eu fiquei, né, primeiro marcado assim por algumas conclusões prévias que você aponta logo nas primeiras páginas, assim,
que são estranhas ao modo cartográfico, né, de pesquisar, que é não tirar conclusões antecipadas. Então, você fala projetos que marcam seus corpos, subjetividades como experiências prazerosas, página 13. Né? Então, você já diz que as experiências são prazerosas para todos e de antemão, sem que nós, leitores, percebamos ainda qualquer sinal, né, da fala desses sujeitos prazerosos. Isso é muito comum, assim, né, de a gente estar envolvido e se defendendo já, né, de alguma maneira, antes da defesa, se defendendo a positividade do seu trabalho, mas acaba que o sujeito morre. Né? E é justamente o que a cartografia pretende não deixar que o sujeito morra nas narrativas que o predeterminam. Né? Mesmo que seja uma narrativa que digam que são experiências prazerosas. E, se a gente for levar a ferro e fogo o que é o prazer, né? Experiências masoquistas também são prazerosas. E aí, né? O que é o prazer, né? Prazer é sair rindo, né? O que é isso? Então, acho que, por vezes, a gente, né, você usou nas primeiras páginas, você falou, né, uma expressão que você até confere ao Aldo, né, de abrigos identitários. Né? Você até faz uma expressão assim, identidades e abrigos identitários, como se fossem coisas diferentes. Eu fiquei me perguntando também qual é a identidade que não é abrigo, né? Você usa essa expressão, identidade e abrigos identitários. Assim, pareceu duas coisas distintas, enfim, não sei se... Você não desenvolve também a distinção, mas eu fiquei... Eu nem ia falar disso, assim, mas é só um traço assim, da apresentação. Mas... a posição que eu estou tentando marcar, assim, que é uma postura estética política no texto, a posição que os sujeitos da pesquisa estarão, né? Qual é a posição da voz, né, desses sujeitos na pesquisa? É mera conferência de uma proposição previamente já estipulada, né? Se for isso, não faz cartografia, né? Se for isso, faz outra coisa. E é isso, assim, como ouvir fazendo cartografia? Porque o jornalista também ouve, também faz entrevista e não faz cartografia nenhuma, né? Então, como que é? Por isso aí, como afeta, né? Isso eu estou voltando, né? Como que é escrever o afeto? Já que é esse o material de pesquisa, né? O material de pesquisa não é a fotografia, não é o afeto, né? Se é cartográfico, né? De alguma maneira, claro que também né? Não estou dividindo didaticamente, né? No fenômeno, no acontecimento, é tudo junto. Né? Mas só apontando assim que o teu texto me deu a impressão que pode cair assim nesses possíveis problemas, que não é fácil mesmo, assim, né? A gente aprendeu a escrever de um modo não cartográfico, a gente aprendeu a colocar a fala dos outros de um modo cartográfico, né? Então, aquilo que você se coloca, né, no texto como sendo afetado, sendo transformado, e aí você tem, né, talvez, né, isso é muito comum também, né, o autor você sentir como leitor a posição de sujeito do autor, né, dele estar se vendo com as suas transformações, você abre sua vida de certa forma, né, você reconhece sua matriz católica, cristã, politicamente engajada nesse cenário, ao mesmo tempo inspirado em Nietzsche. Eu falo, irmão, porra, como é que continua católico lendo Nietzsche, né? É um troço que eu preciso dizer. É um problema. Mas é isso, assim, eu não estou te exigindo coerência, né? Não é isso, mas é o sujeito acontecendo nas ambiguidades. E aí, como auferir o direito da ambiguidade ao sujeito com o qual você está lidando, né? Isso é bem difícil, e aí está a literatura, né? Aí eu acho que é o que literaturizar a ciência também está um pouco nesse lugar, né? Como que você apresenta os sujeitos, como que a voz do sujeito vem vindo no teu trabalho, sem que o leitor
já tem os pressupostos de leitura sobre quem são e o que vai vir, né? E o próprio jogo também, né, que o Aldo já deve ter falado muito para você, da República dos Bons Sentimentos, dessa onda bondosa, prazerosa de todos os episódios da vida escolar e tudo mais, que nos protegem, nos abrigam também de uma dimensão que aparentemente o seu Dionísio ficou sem, que é da raiva. Essa festa, o Dionísio não é festinha escolar, né? O Dionísio é a devoração do rei, é o banquete da escola, né? É comer o professor. Então, também é isso, né? Como que a gente atenua, né? Dionísio fazer um projeto, pensando num projeto dionisíaco, é um troço que você vai perder o emprego, né? É uma força assim que não dá para convocar Dionísio e fazer traz salgadinha, bebida, musiquinha e volta e acaba às 4 da tarde. Né? Não é só porque é prazeroso, que é dionisíaco, né? Essas coisas meio automáticas assim acabam não tratando o conceito, né? É o que eu acho que é ali que também está apontando, né? Você fala assim, entregarmos incontrolavelmente as emoções. E aí eu pensei assim, né, também. Aí já é questão mais minha, assim, né? Nessa dialética da satisfação, né, das pulsões, dos desejos, como que também o homem herdeiro afetivo, né? Acho que fiz uma pergunta assim aqui, né, no papel. O homem herdeiro afetivo da civilização, quando se entrega incontrolavelmente às emoções, faz o quê, né? O homem inibido, quando se entrega incontrolavelmente às emoções, faz o quê? Não é porque você, né, um corpo liberado não é um corpo que está necessariamente desalojado da sua história de inibições, né? Então, fascismo pode ser também uma liberação incontrolável das emoções. A guerra, enfim, não tem a liberdade, né? Você usou a expressão é sua, né? Entregarmos incontrolavelmente as emoções. Isso não necessariamente traz democracia e respeito ao sujeito, não. E a última coisa que eu ia te equivocar, né? Na verdade, eu vim assim, para te equivocar em alguns pontos para você botar o texto agoniado, assim, né? Primeiro, antes de fazer dois momentos em que eu acho que eu encontrei, assim, no teu texto, boas definições do que você quer fazer, assim, do que eu li, assim, na entrelinha do que o seu desejo está fazendo, né? Você falou do inútil na educação, eu acho que é uma expressão que passa batido, assim, mas eu acho que está na página 25, 26, e logo depois, na 25, alcançar saberes desviados. Acho que talvez essas duas expressões suas contradigam alguns momentos de uma certa utilidade, assim, do projeto e tal, e que eu acho que pode ser explorado. E último, você também reforça essa coisa do encontro com o estranho, com a alteridade, com a diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, você, logo depois, na página 17, você fala de tornar o currículo mais palatável. Eu falei, como que é trazer o estranho e ser palatável? O estranho tem que ser não palatável, né? Claro que eu entendi, no modo que você estava dizendo ali, né? Você estava contrapondo um currículo um currículo diretivo, né? Um currículo que não leva em consideração as pessoas, e você usou palatável para contrapor a um currículo totalitário, né? Digamos assim. Mas a palavra também diz, né? Assim, o palatável é uma coisa que eu digiro tranquilamente, né? E não, né? Talvez o estranho possa dar aí problemas estomacais. E aí, por fim, essa questão,
também, eu acho que um ponto de como é que eu posso dizer? Um ponto de ambiguidade que eu acho que vai ser interessante você explorar é essa relação em um momento do seu texto você faz uma crítica ao visocentrismo, né, a cultura ocidental, tá ouvindo? E depois... Um pouco, Gustavo, se você puder repetir. Voltando um pouquinho, então, eu estava falando de uma questão em torno da visualidade que eu acho pode ser explorado na ambiguidade mesmo, assim, não estou te cobrando resolução, mas é explorar na incongruência, que é uma crítica à visão como sentido hegemônico, como uma das características da cultura ocidental e do modo como a cultura lida com os sentidos, né? E a cultura visual como dispositivo positivo, né? Então, como é que se dá isso? E eu acho que um autor que você já usou, que certamente está aí na bibliografia do teu grupo, que é o Duran, no regime diurno, no regime noturno, pode brincar com essas disposições, porque não é que... não é tão... Eu acho que o que o Ocidente fez é mais não é um problema da visão em si, mas é um tipo de concepção do que é a visão, né? Porque não necessariamente, né, embora talvez se a gente pensar aí no regime diurno, regime noturno, que são os modos como o Duran trabalhou, né, assim, são dispositivos, né, teóricos que ele trabalhou, isso vai te dar como é que é a visão de noite, como é que é a visão de dia, né? Como é que é a visão numa água turva, como é que é a visão numa água cristalina? Como é que é abrir o olho e não ver direito, como é que é abrir o olho e ver muito, né? Então, não é porque você abre o olho que você controla, né? Saúde, Covid. Bota a máscara, Alto. Vacinadíssimo. Alto. Chamei de Otto, Alto. Chamei de Otto. Foi ótimo, adorei o elogio. Adorei o elogio, Gustavo. Eu já estou vacinado. Eu tomei... Depois deixa eu acabar, depois a gente fala dessas coisas. Mas, enfim, então é só... talvez nesse embaralho da visão, né, quais são as dimensões da visão que a cultura ocidental inibiu ou que se protege, né, porque, de certa maneira, a cultura ocidental são grandes coberturas, né, são grandes carapaças de proteção, né, não são tanto que na própria inibição que a gente vai entender os neuroses da civilização. Mas acho que vale, assim, como no momento do texto você faz uma crítica à visualidade, depois você pega a cultura visual como... e aí, né? Onde que fica a crítica e onde que fica a possibilidade? Onde que está... Porque, de algum modo, a imagem é um dado, né, da experiência humana antropológica existencial, né? Você fecha o olho, mesmo o cego sonha com imagem, né? Então, assim, não tem um mundo sem imagens, né? Embora a gente esteja evidentemente num estágio da técnica que nos obriga a pensar outros modos, né, de relação, de produção, mas não existe cultura não ocidental que não tenha se dedicado a produzir as suas visualidades também. E aí, não, né, de novo, na verdade é um exercício difícil de sair das dicotomias, né, sempre, né? Não é se não é a visão, então é o tato. Você pode trazer o tato absolutamente inundado pela perspectiva da visão, que é vou tocar nas coisas e ver o que é. Ou não é vou tocar nas coisas e vou me perder, né? Se vou ver para controlar, vou tocar para controlar, vou cheirar para controlar, vou ouvir para controlar. Então, assim, né, você pode estar com
determinada lógica, né, desse tipo de ideia, de concepção do que é a visão, para pensar os outros sentidos também. Então, não é porque eu identifico esse lugar como sentido hegemônico que imediatamente, ao dar atenção aos outros sentidos, eles estão livres do modo como eu já entendi a visão, né? Então, eu posso estar ouvindo do mesmo jeito que eu vejo, eu posso estar tocando do mesmo jeito que eu vejo, né? Assim, estou radicalizando um pouco, né? Porque talvez a experiência não seja tão assim, mas estou radicalizando assim, conceitualmente para equivocar e levantar questões. Mas acho que em sentido mais assim, central, assim, mais importante, eu acho que é como que você vai trazer os sujeitos, quais os projetos que você vai escolher trazer, como que você vai ouvir as pessoas falando do que fizeram e tornar isso, né, uma cartografia sua e deles em relação. Né? Acho que é isso. Aldo saiu. Aldo deve ter ido ao banheiro. Então, Gustavo, agradeço. Desculpa, Gustavo, teve um negócio aqui, desligou meu computador. Não desligou, sumiu eu estava ouvindo e não conseguia falar, nem... Bem, obrigado, Gustavo. Então, Edifan. Eu também queria agradecer, eu acho que são realmente provocações que, algumas delas, inclusive, eu me deparei com essa questão dessa crítica à visualidade, ao mesmo tempo, tendo a cultura visual como algo importante, né? Então, acho que eu cheguei, em algum momento, chegou a dar um certo estalo isso, assim, mas, entendeu? Fui levando, como diz a história. Na verdade, a gente escreve um texto, assim, 2 anos que a gente passa no doutorado, a gente vai lendo coisas, vai se impactando, né? Vai capturando, isso aqui pode ser legal, isso aqui... Tentei achar uma certa, vamos chamar assim, confluência dos pensamentos, né? Em que eles poderiam vir para a pesquisa, mas, de alguma forma, a produção, por exemplo, essa primeira parte do texto eu produzi no ano passado. Então, às vezes, quando eu fui produzir a segunda parte, eu já não reli tudo com a devida... Então, tem coisas que realmente vão entrar em conflito e tem coisas que eu fui relendo e eu disse, poxa, eu coloquei isso aqui, não é possível. Até falei com o Aldo um dia desses. E depois eu parei para pensar que era reflexo também do processo da escrita, ou seja, mas você disse isso, é uma contradição horrível. Claro que as contradições, como você apontou várias aí, eu preciso repensar, mas algumas coisas, por exemplo, de ver lá que eu li Saviani, que isso foi importante num determinado momento, só para um registro que eu fiz, isso não me incomodou de deixar no texto, por conta de que acho que é um pouco reconhecer esse meu processo de construção, e onde eu estou indo a partir de experiências de pesquisa, inclusive, especialmente do mestrado para cá, é que eu estou começando a pensar nessas questões todas que a gente está colocando aqui, da imagem, das pesquisas pós-estruturalistas. Então, é uma coisa para mim, ao mesmo tempo que eu entrei no mundo vamos achar, no mundo da pesquisa, tentando entrar no mundo da pesquisa, a gente vai se deparando com ela, tentando se apropriar. Então, acho que a escrita, acho que isso que você falou é importante, a gente vai escrevendo até para se apropriar dessas ideias, e eu reconheço várias coisas que você colocou aí como importante para eu repensar, expressões mesmo que se chocam um pouco assim, o tempo todo, e olha que outras, na leitura com Aldo, a gente já revi muitas coisas, né, Aldo? Muitas coisas que a gente foi lendo e foi se chocando, como é que pode ser aqui? Então, é o processo, eu acho que é nisso que a gente vai aprendendo, e que eu agradeço as contribuições. Inclusive, Gustavo, assim, sobre o que eu estou pensando realmente, assim, tem essas duas coisas, da produção do site, que talvez uma necessidade de que eu tenho poxa, isso aqui precisa estar em algum lugar para ser visto, mas necessariamente não dá para pegar isso como
nem como uma tarefa de produção em si, eu acho que é bastante complicado, que seria um tempo tão extenso que não daria nem para fazer isso somente, né? E eu não pretendo isso somente. Eu acho que o meu foco mesmo é na produção desses vídeos dos meninos, do que eles têm a dizer agora, do que eles viveram, entendeu? Agora, acho importante, assim, a gente reportar esse acervo como provocação, de se rever, né? De reativar essas memórias. Então, eu digo isso até porque nesse pouquinho que eu coloquei, inclusive da parte de áudio, que a parte do Festival da Canção, eu que sempre coordenei lá, agora com alguns alunos, mas desde o início que eu tô realizando. Então, teve alguns momentos que eu fiquei escutando uma gravação que, por acaso, eu fiz para lembrar depois que o menino estava dizendo de como achava que deveria ser a música. Então, como isso, assim, reescutar isso para mim foi um impacto, assim, sabe? Uma coisa que eu jamais lembraria daquela experiência ali com aquele menino. Então, foi um impacto, uma coisa assim, que me remexeu bastante, que me fez, inclusive, pensar, poxa, como foi isso, né? Como foi essa experiência? Então, eu acho que essa disponibilização desse acervo é um pouco mais para isso e para a gente poder dizer algo agora. Eu acho que é isso. E acho que os vídeos que os meninos, que eu pretendo que eles produzam, é o foco dessa pesquisa, né? Acho que é isso. Mas esse acervo é o lugar deles se afetarem também, né? Para relembrar algumas coisas. Eu sei que eles têm muitas coisas deles mesmo. Ontem mesmo eu perguntei, e vocês têm alguma coisa que vocês fizeram na época? Imagens, vídeo? Eles têm coisas que eles guardaram também. Entendeu? Então, pensando nessa coisa da imagem mesmo, de como ela nos provoca, de como ela pode entrar nessa escrita, né? E aí, com esse contraste aí dos outros sentidos, que eu preciso também ver como entender isso, como tecer isso no meu texto. Mas acho que assim, quanto a isso que você questiona da cartografia, quando eu falei a cartografia em si, realmente não é a cartografia em si, mas assim, eu pensei muito da perspectiva, alguém produziu essas imagens fazendo algum tipo de registro, né, desse instante. Se a gente tem as várias imagens que foram feitas, de alguma forma é um fragmento dessa experiência que ficou. Não há cartografia organizada, porque a gente não organizou, não delineou, mas assim, do ponto de vista do acontecimento dos projetos, entendeu? De que alguém fez uma imagem ali, é um fragmento, é uma linha. Alguém fez um áudio aqui desse momento, o outro fez sei lá. Então, isso tudo, de alguma forma, compõe traços que nos remete àquela experiência. Então, foi nesse sentido que eu disse que, em si, de alguma forma, é uma cartografia, mas a cartografia que eu mesmo desejo é essa com a produção deles, entendeu? Bem, Gustavo, tudo bem? Quer fazer mais alguma observação? Não, acho que estou satisfeito. É isso mesmo. Eu comentei algumas vezes sobre esse em si, que é o sinônimo do essencialismo, né? Então, isso eu alertei algumas vezes, mas não adianta. A gente não é a universidade que nos ensina a ser professor. Quem nos ensina a ser professor são as nossas experiências no primário, né? Então, não tem jeito. Né? Outra coisa que eu queria observar é que a cultura visual não é absolutamente um elogio à imagem. Isso também eu deixei muito claro. Simplesmente um campo novo campo novo de estudo, que é herdeiro dos estudos visuais, que tem mais ou menos uns 30 anos, e que enfrenta as imagens, né? E é sempre bom ser a grande pergunta, o que as imagens querem dizer, e o grande Mitchell, um dos maiores estudiosos, num dos textos mais importantes dele, ele termina dizendo assim, pode ser que elas não queiram dizer nada. Então, isso é muito significativo. Quanto à briga identitária e identidade, obviamente que a identidade, Stuart Hall já resolveu isso há muito tempo, não existe. Agora, tem horas que eu quero ser reconhecido como viado, porque está me interessando. Então, eu estou nesse abrigo. Tem outras horas que, absolutamente, eu
eu acho raro. Eu ia dizer assim, que eu sou professor doutor. Mentira, eu nunca experimentei isso, mas pode ser que tenha essa... E por aí a gente vai, né? E para finalizar, eu queria... Quer dizer, não deveria... Tudo que eu deveria ter conversado, eu tenho muitas oportunidades, a gente se encontra semanalmente, né? Mas, Gustavo, ficou passando uma coisa na minha cabeça. No Brasil, nem a filosofia dá certo. Entendeu? Então, não há nem como buscar uma coerência com o cheiro de croissant parisiense, quando, na verdade, a gente come, enfim, croissant com vatapá. E aí a gente vai fazendo essas indigestões. Mas, de todo modo, eu fico muito feliz, porque são alertas interessantes, a gente vai... assimilo também, acho que para mim é bom, para ver se evita um pouco a minha preguiça, eu fico mais ativo. Não é uma justificativa, não é uma desculpa, mas eu acho que o sucesso do trabalho do Edivan se deve a ele próprio, as falhas poderiam, se há, né, algum equívoco e tudo mais, fica por conta da orientação. Claro que existe, e Gustavo, eu percebo, lógico, evidentemente, não tem como escapar dessa plataforma psicanalítica. É óbvio que a gente quer elogiar, a gente não quer... Ele fala lá da Saint-Pierre, da pós-qualitativa, mas ele não assumiu de forma nenhuma, porque a Saint-Pierre deixa muito claro, a pós-qualitativa é para a gente descobrir aquilo que a gente não sabe, o que a gente sabe não interessa mais. Né? Então, e aí vem a questão heideggeriana, que eu acho assim, uma coisa muito importante. A pergunta mais importante não é aquela que está posta, é aquela que poderia ser feita antes dessa. E é isso que é o grande, como eu falava momentos antes da gente começar aqui, eu disse, Edivan, não se preocupe, os problemas da universidade não são grandes. A aventura intelectual é que, infelizmente, para ser verdadeira, ela dói. E dói no físico mesmo, no corpo, né? Dói através do constrangimento, da vergonha, da impotência, da frustração, de tudo isso. Mas é esse o caminho do êxito nesse mundo de, ai meu Deus, que a gente está. E também acho lindo o catolicismo, né? Porque no catolicismo tudo é possível, né? Por isso que o Brasil é a nação mais católica do mundo, sem ser católica. Então, só isso. Eu acho, mas super agradeço, Gustavo, é adorável estar com você, adorei ser chamado de Otto. E Otto é o filho, é o primogênito do Gustavo, né? E o Gustavo, para mim, assim, academicamente, tem uma importância enorme, um dos encontros mais importantes que eu tive na universidade, quando ele ainda é um menino, querendo fazer mestrado, e a gente conversou pela primeira vez. Depois só foi êxito na vida dele, e hoje somos colegas, com um orgulho enorme de tê-lo como colega dos programas da universidade e tal. E acompanhei todas as peripécias com muita alegria. Lembro de todos os eventos que o Gustavo participou, com suas ações ótimas, suas participações ótimas. Gente, muito obrigado. Alic, eu vou ter que criar um outro grupo e vou te chamar, vou criar só para a gente deliberar em relação ao parecer final, a ata. Então, eu crio um grupo, não é isso? Eu prometo que eu não vou errar, porque eu já fiz isso antes. Espera aí, eu faço o grupo, chamo ali, vou botar o link no chat, tá? Tá legal. Aí eu e Gustavo entramos lá, né? Aí é jogo rápido, só para... cadê o chat? Eu fico aqui ou vou embora daqui? Eu acho que você vai ter que sair daí. Para entrar, tem que sair. E aí depois a gente se encontra, Edivan, ou não mais? Volta, só para ler. Tá bom. Já botei aqui o link, tá bom? Aí agora a gente se encontra aqui. Tem que sair dessa, né? Tem. Oi, ali que já
deu certo. Deu certo, né? Consegui fazer tudo direitinho, sem a ajuda dos universitários. Aí, mas o Edmar é muito apaixonado pelo trabalho dele, e é evidentemente que Tu tá aqui ainda. Tá aqui ainda, você tá aqui no grupo ainda. Então eu tenho que sair. Tem que sair também. Como é que eu saio? Eu achei estranho ele falar isso. Eu te elogiar. Ainda bem que elogiou, né? Se podia falar mal. Ainda bem que elogiou. Ai, meu Deus do céu. E aí, Gente, pensando aliviado um pouco, né? Mas em agosto sou eu, em agosto. tu também, né? Agosto vai ser eu, Pois é. E aí, escreveu muito para a qualificação? Como é? Escreveu muito para a qualificação? Eu escrevi, na verdade, acabou dando umas 70 páginas por aí, mas, assim, fui escrevendo e deu nisso, mas necessariamente depois eu fiquei achando que eu escrevi muita questão teórica e aí acaba você se perdendo, né? Talvez é melhor você ficar se definir melhor, mas como eu estava nessa seara de cotidianos, cultura visual, pesquisas pós-estruturalistas, né? De alguma forma a gente tem que se situar, se situar um pouco nisso, aí eu acabei estendendo um pouco alguns textos, eu acho que, não sei, né? Mas, enfim. Mas tá bom. É bom que a gente se expõe, né? E você vai ter que defender quando? 23? 23. Tem um tempinho ainda aí, né? Não tem, supostamente, 1 ano e meio, né? Porque, na verdade, eu vou ter mesmo, eu tenho que correr este ano, porque esse ano ainda estou de licença, no próximo não vou estar. A minha licença são 3 anos, então já tem 2. Oi? Volta. Ano que vem tu volta a trabalhar. Vou trabalhar. Então eu tenho que fazer o máximo possível até lá, porque no ano que vem eu tenho que continuar a escrita junto com o trabalho. Então, até o final do ano, eu tenho que fazer muita coisa. E você dá aula em muita escola? Dá aula em muita... Não, eu só dou aula numa escola, mas são 40 horas. É todo dia, né? Geralmente tem um dia de folga, um dia somente de folga, né? E as noites. Quer dizer, agora está tendo aula à noite, a escola não tinha aula à noite, mas próximo ano eu não sei como é que vai ser. O que é que eu vou ficar, se vai ter à noite também. Mas geralmente eram 3 dias com aula, um dia mais com planejamento, e o outro dia a gente folgava. É do município aí de onde tu mora? É no município, mas a escola é do estado. Tá. É de onde? Bahia? Não sei direito. É Ixu, Bahia. Então você, no caso, né? Como é? Então você, no caso, é servidor do estado. Do estado. É uma escola estadual, só tem uma na cidade e eu trabalho nela. Antigamente tinha várias escolinhas, né? Só tem universidade, só? Estadual? A escola de ensino médio Tem uma a cidade são 3 mil habitantes. 3 mil? A cidade, 3 mil e pouco. Menor que qualquer bairro aí. E você mora nela? O município todo são 6 mil e estimado 6.200, mas acho que quase 6 mil. E você mora nessa cidade? Moro aqui, desde que nasci. Muito pequena, cara. Aí tem uma escola estadual e quantas municipais? Tinha 2, quer dizer, quando eu fiz concurso, o município praticamente não tinha escola. As escolas da zona rural, tudo era do estado. Escola de ensino fundamental, séries iniciais. Aí eu fiz concurso ainda para uma escola de zona rural, mas aí foi municipalizando com esse processo da LDB, né? Foi municipalizando e só ficou mesmo o ensino médio. Aí tinha 2 escolas, só que não tinha aluno para 2 escolas. Para você ter ideia, a nossa escola tem, se for só ensino médio regular, que é o que a gente tinha, no máximo 300 alunos. É pouco, né? É. O colégio atual, o CAP da Oeste, tem 1.200 alunos.
Pois é. A nossa são 300 alunos somente. Agora que está tendo ensino técnico, porque veio da outra escola tinha ensino técnico, aí mudou para cá, é que está tendo uns 350, não sei se pega 400, eu acho que não pega não. De quê? Eu dou aula de artes, dou aula de língua portuguesa, literatura e às vezes complemento com outras coisas, tipo sociologia, filosofia. Várias coisas. Porque assim, a minha formação é pedagogia, imagine aí, né? Esses anos todos eu já dei aula até de física, pra você ter ideia. Sério? Já dei aula até de física. Quando eu entrei na escola, que não tinha professor, eu tinha que trabalhar, né? Eu estudava e dava lá o que eu conseguia dar. Eu não conseguia dar aula de física, não, cara. Não conseguia. Mas assim, tive que dar. Dei aquela física bem básica, mecânica, essa parte aí. Algumas coisas tipo de astronomia que você pode pesquisar, entender. Não entrava muito nesses cálculos complicados. Nunca entrei nem acho útil, porque às vezes conhecimento de física é melhor os meninos saberem como funciona, por exemplo, o consumo de energia elétrica do que entender aqueles cálculos lá de energia elétrica, que é o cálculo dos elétrons, não sei o quê, né? Então, trabalhar coisa bem básica, bem útil, assim, cotidiana, entendeu? Que talvez não servisse muito para, por exemplo, um Enem. Enfim, talvez servisse, né? Porque como eu trabalhava com questão muito, tipo assim, muito dessa física na vida deles, aí eu acabava dando alguma pista para entender as coisas. Mas daí já saí disso há um tempão. Eu passei a ser diretor da escola em 2007, aí fiquei 5 anos, até 2012. Depois eu voltei como... Aí eu saí de licença para o mestrado, 1 ano somente, que um ano eu estudei trabalhando e outro ano eu fiquei de licença. Aí quando eu retornei, voltei professor e 20 horas vice-diretor. Entendeu? Até onde eu saí foi assim. Então eu só trabalhava 20 horas como vice-diretor, como professor. As outras 20 horas eu trabalhava como vice-diretor. Serviço mais administrativo. Então eu cuidava de algumas coisas lá, ajudar o diretor a fazer algumas coisas, que eu tinha experiência assim, nessa área a gente que é diretor acaba aprendendo, né? Votação, esses negócios aí. Então, eu ajudava ele, prestação de contas, sabia mais do que ele, porque eu fiquei mais tempo até. Aí, depois disso... Oi? E você na direção dia? Não entendi, fala de novo. Um dia? Diretor de escola, se você quer ser diretor de escola um dia? Eu já fui. Já foi? Ah, tá. Já. De 2007 de 2007 a 2012 eu fui diretor. E depois voltei como vice-professor, entendeu? Entendi. Aí agora que eu saí de licença para o doutorado, vou voltar só como professor, não quero mais gestão, não. É melhor dar aula só, né? Cara, eu acho que cada coisa tem sua experiência. Eu, quando era diretor, a escola é pequena, não era assim uma demanda tão estressante, burocrática. Então, dava para eu dar conta e, inclusive, desenvolver as oficinas. Eu desenvolvi muitas oficinas como diretor. Entendi. Legal. As oficinas do FACE mesmo, tudo era diretor. Depois, como vice-diretor também, eu usava. No período das oficinas, a parte de vice-direção eu só dedicava a isso, às oficinas. E esse momento que você fica fora, eles colocam alguém no teu lugar lá? Coloca. Tanto que para a gente sair tem que indicar um substituto, tem umas coisas aí meio loucas aí. E não pode indicar um temporário, né? Mas eu dei uma brecha lá, não lembro mais como é que foi, tinha reda na escola, eu sei que reda a gente chama os contratos temporários aqui. Uhum. E aí eu sei que eu encaixei, né? Mas eles não estavam nem liberando, eu tive que entrar na justiça para conseguir minha licença. Caramba! Porque você está lá desde quando? Hein? Você está lá desde quando? No estado aí? Se eu estou no estado desde quando? É. Desde 93, eu tenho 27 anos já, muito tempo. Caramba, cara, dá para aposentar daqui a pouco. Tá perto. Os 35 anos de 35 anos para aposentar? 35? Não, oficialmente é 30, mas aí tem a idade, né? Com 30 anos eu só terei 50.
Então, para eu me aposentar com as garantias, com salário, 100%, de aspa, tem que trabalhar mais 5. Passa rápido. Né? 7 Eu anos. eu sei lá, eu desenvolvi uma coisa que eu não fico muito agoniado com a aposentadoria, não, entendeu? Você então, entrou muito novo, né, cara? 20 anos. 20 anos? Foi. Já tenho 49 a fazer já. Não sou novo assim, não. Não, mas é assim, cara, para você já ter 27 anos de idade é muita coisa. Entrou muito novo. Em 93. Eu tinha 6 anos. Uhum. Pois é. Daqui a pouco tá aposentando já, vai ter que inventar alguma coisa pra fazer, porque vai estar novo ainda. Mas depois que a gente retorna, a gente tem que cumprir pelo menos 3 anos. Se você tirou 3 anos de licença, você tem que continuar obrigatoriamente por mais 3 anos. Uhum. Mas mesmo assim, não chega meu tempo de aposentadoria, porque eu volto próximo ano, eu vou estar com o quê? Eu acho que esse ano eu faço 28, já vou fazer 29 no próximo, né? Aí mais 3 vai para 32. Eu nem sei se ainda terei idade já, né? Porque tem umas regrinhas aí, depois dessas reformas de Previdência, teve reforma aqui que foi. Tem idade mínima agora, né? Acho que 60 anos. Já tinha idade mínima e depois eu acho que piorou ainda com essas reformas aí, né? Eu acho que é 60 anos agora. Quanto? 60 anos. Tem, mas eu não sei como é que ficou para professor, não, entendeu? Eu acho que não sei. Não, acho que é menos um pouquinho. E tem as regras de transição, né? Você não vai porque a regra atual, não. Você não vai pegar tudo, eu acho. Tem que fazer regra de transição. Vamos lá. Oi. Bem, pessoal, obrigado pela presença de quem está aqui, obrigado pelo meu grupo de pesquisa, a Pamela é doutoranda do PPGART também, me orientando, a Raoni é me orientando do PPGART de arte, é doutorando também, e os demais não sei mais quem está aqui. Somente a gente mesmo agora. Ah, tá. Então tá bom. Edivan, então todos de pé que eu vou... a ata da reunião de apresentação e defesa oral da qualificação imaginário, criações artísticas e produção estética de jovens nos cotidianos de uma escola pública, né? Então, aos 31 dias do mês de maio de 2021, reuniu-se por videoconferência a comissão examinadora constituída pelos professores Aldo Vitório Filho, Alique Wunder e Gustavo Coelho, para julgar a apresentação e a defesa da A defesa desta qualificação foi gravada e disponibilizada a docentes e discentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atendida às exigências regulamentares, a comissão examinadora decidiu aprovar o texto de qualificação, destacando a originalidade do tema, o esforço e o empenho da pesquisa voltados ao benefício da escola pública popular, sob o viés da arte e dos encontros que a criação coletiva propicia. É isso, Edivan. Qualificado, graças a Deus, e a Inês Brasil. Vamos embora fazendo agora. O negócio agora é a gente se esforçar para aproveitar tudo que nos foi oferecido hoje, que é super importante e super precioso. Aí, bem, não tendo mais nada a ser tratado, eu vou desbancar a banca. Agradeço. Gustavo, muitíssimo obrigado. Alique, super obrigado. Alique, estou mandando a ata para você assinar, e você manda para o Gustavo devolve. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Vou mandar por e-mail, tá, Alique? Tá joia. Tá? Então, agradeço também, Aldo, a todos os professores pela disponibilidade, pelas contribuições, né, muito valiosas. Vamos, sim, parar para pensar nelas e, né, quem sabe, acertar o caminho desta pesquisa aí, né, que está meio confuso ainda. E acho que é para isso a qualificação é muito importante. Muito obrigado mesmo. E que possamos nos ver novamente, né? Beleza. E possamos continuar dialogando também, sempre que
tiverem alguma coisa que quiserem mandar, que a gente puder trocar, eu acho importante, né, Aldo? Claro, se eles derem mole, você aproveita, é assim que a gente faz. Pode entrar em contato se precisar de alguma coisa. Eu não escrevi um texto, mas também tive uma dúvida em relação à arguição. E bom trabalho, viu, para vocês dois. Obrigado. Super obrigado ali, que dá um beijão em Campinas, na Unicamp do pessoal, no Toninho, Sim. o pessoal todo super querido, tá bom? Vamos mandar o seu beijo, o seu abraço. E, Gustavo, um beijo na família toda, que está crescendo cada vez mais. Muito bem. Produção no Latte. Super obrigado. Você tem um grupo de mães da UERJ, você sabe, né? Você já pode entrar nesse grupo. Eu não posso. Minha licença é só de um mês. Não, mas reivindica, elas estão reivindicando tudo, inclusive Pró-Ciência. Agora tem que contar no Pró-Ciência. Porque, claro, você quando está com um filho pequeno, você para de produzir, é diferente. Não, sim, agora tem no Latte também, né? É isso. Perfeito. E depois me dizer onde é, porque eu tenho uma porção, né? Posso botar. Tem 4, né? Tá bom, então. Beleza, então. Beijo para você. Obrigado. Parabéns, Edivan. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Edivan. Tchau, Ligue. Bem, Edivan, então é isso. Eu vou mandar para ali a ata, depois a gente manda, ainda não mandei até hoje a da... Eu vou baixar o vídeo e editar o meio também, né? Porque a gente foi conversando, né? Acho melhor. Você vai botar no YouTube. Faz igual você fez para a Pamela, me dá o link, tá bom? Pronto. Beleza, obrigado. Então, eles vão embora fazendo, presta atenção nessas coisas, não adianta ficar botando de coisas, fazendo aquelas textos de acadêmico de antigamente, que fala esse ator, não faz isso. Tenta pensar nessas coisas que o Gustavo foi me orientando, né? Então, que a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer escrever um elogio para aquilo. Mas não, o que ali também estava ocultado? Será que não teve nenhum aluno que foi desprezado, que não conseguiu entrar nessa rede? Como é que foi? Aquilo que é mais difícil de ser, pensa no mais difícil. E às vezes vai transformar o trabalho no mais fácil. A gente vai continuar conversando, agora, porque eu estou apavorado com Fica tranquilo. E depois a gente retoma tudo, tá bom? Tá. Bem, isso é muito legal. O seu texto a despeito dessas tal, tá bom? Tá. Você foi muito bem, você falou muito bem. Demorou demais, ele falou mais de 40 minutos, mas tudo bem. Tá 30 minutos, Aldo. Tá bom. Maravilha, tá? Tá bom. Valeu, Aldo. Obrigado, hein? Não, nada. Até. Tá.